Fala pessoal, que saudade, mais um vídeo para o nosso canal, hoje com aula de ciências. Aê! Muito bom! Ok, chega. Então, vamos lá, que estou com a corda toda hoje e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos e o gráfico que a gente chama de cladograma. Então, são duas questões muito relevantes. Deixa eu acertar aqui. Muito bem. Então, vamos voltar um pouquinho os slides, né? Para a gente começar a discutir um pouquinho. Então, perfeito. Nossa aula de ciências de hoje, damos início a partir da taxonomia. Pessoal, a taxonomia ela é muito importante. É necessário que ela esteja assim gravada na ponta da língua, né? Porque ela literalmente classifica todos os seres vivos que já foram catalogados. Tudo bem? Então a gente segue esse critério. Ela foi escrita por Carl Linné, ou Linneu, né? E ela segue algumas regras de nomenclatura científicas escritas em latim. Em latim porque é uma língua morta, portanto não sofre alterações. Em qualquer lugar vai se saber identificar qual é aquele animal de que se trata, né? Então, a classificação dos seres vivos, ela segue o critério, né, da categoria mais abrangente para menos abrangente. Tudo bem? Ela inicia, então, com mais números de seres vivos no reino, tudo bem? Em seguida, um pouquinho menos, fecha um pouco, na filo, depois classe, ordem, família, gênero e espécie. É muito importante que isso esteja muito claro para vocês, tudo bem? Porque vai ser muito necessário. É importante ressaltar que depois disso podemos ter subespécies, né? Mas a classificação taxonômica segue este padrão: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Muito bem. Então, olha lá, gente. Aqui o nosso exemplo aí da nossa própria espécie. Tudo bem? Então, o reino da espécie Homo sapiens, né, da espécie sapiens, perdão, é o Animalia. A filo é a Chordata, a classe Mammalia, a ordem dos primatas, a família Hominídeo, o gênero Homo e a espécie Sapiens. Note que cada vez vai se reduzindo o número de seres vivos que contemplam né, cada classificação. Então, agora que a gente já tem isso muito claro, apresento a vocês este cara aqui que a gente chama de cladograma. Tudo bem? Muito bom, Diego, é isso aí. Então, o cladograma, tá? Ele é o gráfico que se utiliza, né, para a gente determinar a evolução de determinada espécie, tá certo? Aqui eu vou encaixando cada espécie e determinando quem surgiu primeiro e uma questão que a gente chama de eventos. Eventos são esta pontinha aqui, certo? Da setinha vermelha, que faz com que surja, né, uma nova espécie, tá certo? A ponta é o mais antigo e a ponta seguinte, em cima, o mais recente. Vejamos aqui um exemplo. Então, mais uma vez, aí, seguindo os nossos critérios, aqui nós temos o Chordados. E nos Chordados, então, primeiro, há um ancestral comum entre todos eles. Aqui um proto-chordado, né, que a gente não vai voltar mais para trás, mas dentro dos chordados há o surgimento da notocorda,
Surgiu a notocorda, apareceu a lampreia. Então segue a lampreia, surge, né, a mandíbula e nasce os peixes, né? Aqui temos o exemplo da sardinha. Continua, então aparece uma nova estrutura no coração, né? O coração tricavitário. Então aparece aí os anfíbios e aqui o exemplo do sapo. Então continua mais um tempo e um novo evento aparece, que é o ovo aminoótico de creatina. E aí aparecem os répteis, o dinossauro. Um evento do qual não é uma evolução dentro ainda dos répteis, que são os ossos pneumáticos e os sacos aéreos. E aí aparecem as aves, as galinhas. Depois um novo evento dá origem aos mamíferos, que são as glândulas mamárias e o pelo. Aqui temos o exemplo do cão. Tá certo, gente? Isso aqui é muito importante. Então, olha lá. Aquele gráfico que apareceu aqui em branco, eu vou preenchendo com espécies que têm coisas em comum e que a gente vai supondo, né, vai cientificamente propondo que são da mesma origem a partir da evolução. Bom, para frente então, pessoal, é muito importante o cladograma, ele aparece muitas vezes. Nós falamos tanto de evolução, né? Então é importante saber ler isso aqui. Olha só, cada bolinha menor é um evento e cada linha uma nova espécie que surge, tá certo? Então, muito bem. Pessoal, agora a gente vai tentar analisar uma questão com um cladograma, tá certo? Aqui falamos sobre o reino vegetal. Então, cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. Os números 3 e 4 no cladograma apresentado abaixo correspondem respectivamente aos seguintes grupos vegetais. Então, bom, eu preciso conhecer os grupos vegetais. Então, briófita, pterodófita, gimnosperma, angiosperma. Nesta ordem, esta é a ordem evolutiva. Então eu vou conseguir analisar melhor este cladograma. Olha só, então eu vou colocar aqui no número 1 uma plantinha que não possuía vasos condutores de seiva. Aí a gente canta a musiquinha. A briófita é pequena sem sistema vascular, portanto ela não tem vasos condutores de seiva. Então aqui está a briófita. Eu continuo, vai surgir esses vasos condutores de seiva, então eu vou encaixar aqui a próxima, que é a pterodófita. Olha só, depois da briófita aparecem os vasos condutores de seiva e aí surgem as pterodófitas. Em seguida, essas plantas ficam ainda mais fortes e aparecem as sementes. Olha lá, gente, nós vamos começar a chegar na nossa resposta. Na ordem que o professor apresentou, a próxima, então, é a gimnosperma. Então, aparece aqui as pinhas, né? Que a gente tanto fala, araucária e tudo mais. E aí, olha só, as mais avançadas vão aparecer as flores e os frutos. Aparece a angiosperma. Então, está respondido. Analisei meu cladograma, encaixei cada espécie no seu respectivo lugar e a resposta correta é gimnosperma e angiosperma. Muito bem, gente. É muito importante que a gente tenha o domínio, né, dessas classificações, dessa leitura do cladograma, e é muito importante que vocês estudem e anotem no nosso caderninho de conceitos,
quando nós tratamos de ciências, de biologia, existem muitos conceitos associados. Então, para melhor aprendizagem, o professor sugere para vocês que vocês tenham esse caderninho que vai ajudar uma consulta rápida. Puxa vida, né? Esqueci o que é isso. Então, eu tiro do meu bolso o meu caderninho e verifico a resposta, verifico de que se trata. Pessoal, então, muito obrigado pela atenção de vocês, estou muito satisfeito, espero que vocês tenham bons estudos, tenham sempre muita atenção, deixa eu arrumar minha câmera aqui para a gente se despedir. Tenham sempre muita atenção nas aulas e foco nos estudos. Obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.